Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de figuras de linguagem, um assunto que provavelmente a gente já viu ano passado, né? E se não viu, vai ver esse ano. Com as mudanças da BNCC, houve algumas alterações de currículo, como a gente já tinha conversado em sala de aula um pouco. A gente vai estar revendo, ouvindo novos assuntos, né? Figuras de linguagem foi um dos que mudaram de 2 anos para cá. E eu não me recordo se a gente já deu o ano passado, porque foi transferido esse assunto para o 9º ano. Né? Mas vamos lá, se a gente já deu, vai ser como revisão e bom para o Enem e para as futuras provas que vocês virão fazer no final do ano para os cursos, né? do SESI, do IFBA, enfim, e outros colégios. E sempre cai figuras de linguagem, principalmente em interpretação de texto. Né? Vamos entender um pouquinho sobre figuras de linguagem. Né? Para ter assim, um entendimento completo, é necessário compreender as figuras de linguagem tendo uma noção de denotação e conotação. E o que é denotação? Palavra com significado restrito, palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado, linguagem comum. Né? Eu comparo a denotação e eu dou o significado de denotação sempre relacionado ao do dicionário. Então, toda vez que você ouve uma palavra, você escreve aquela palavra e ela tem um real sentido, né? Que aqui é o sentido comum do dicionário, chamamos de denotação. E conotação é a palavra com a significação ampla, palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum, palavra usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva, né? Uma linguagem que a gente utiliza muito em poesia, em poemas, em textos literários, né? E eu costumo dizer que a conotação é a palavra dita de maneira, vamos dizer assim, um pouco subjetiva, né? E não real da palavra, enquanto denotação é a parte da palavra na gramática, no dicionário, a conotação já é uma coisa mais ampla, né? Já é aquela coisa fantasiosa às vezes, ou dita com um significado emprestado de outra palavra. Né? Isso a gente vai ver mais detalhadamente durante a nossa aula. Essa aula vai ser dividida em 2 partes. Vamos ter a primeira parte que eu estou dando agora, talvez a segunda, 2 não, talvez 3 partes. Né? Mas a gente vai falar agora da primeira, depois da segunda, depois da terceira aula. Né? A gente vai intercalar entre assunto, atividades, para ficar bem tranquilo para vocês. Tá certo? Vamos falar um pouquinho de algumas observações das figuras de linguagem. A figura de linguagem ou de estilo são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. O que isso significa? Nada muito além do que a gente já sabe. Por quê? Desde quando, lá no Fundamental 1, na alfabetização, que nós aprendemos a escrever e a falar, a gente utiliza as figuras de linguagem. Só não dávamos a classificação para o que era escrito. Né? A gente escreve o texto com a intenção de algo. Aí a gente usa as figuras de linguagem para dar aquela intenção. Vou citar um exemplo bem básico, que eu sempre cito na sala de aula. Na idade de vocês, mais jovens,
Vocês adoram o excesso de palavras. Minha mãe, eu estou morrendo de fome. Ninguém está morrendo de fome. Está com fome, até muita fome. Mas a gente, poeticamente, a gente diz que a gente está morrendo, está desmaiando de fome, né? Isso significa que você está utilizando no seu discurso, ali naquele momento, uma figura de linguagem. Que seria o qual? A hipérbole, né? Que é o excesso da linguagem. Chorei rios ontem por causa da briga com meu amigo, com a minha namorada, enfim, chorei rios. Mentira, chorou um pouquinho, dormiu e acordou com a dor de cabeça tremenda. Mas disse que chorou a noite toda, chorou rios. E foi bem simples, mas você dá ênfase àquilo. Então você está usando uma hipérbole. E assim por diante. A gente vai trabalhar todas essas figuras detalhadamente, vocês vão ver, né? Mas o que eu quero que vocês fixem na mente de vocês é que a figura de linguagem, a gente emprega ela desde quando a gente aprendeu a escrever, a falar, né? Que a gente dá sentido às coisas. Nosso discurso sempre tem uma intenção. E aquelas intenções normalmente têm uma característica, consequentemente, a figura de linguagem. As figuras de linguagem, como diz aqui, revelam muito da sensibilidade de quem as produz, traduzindo particularidades estilísticas do autor. Do autor, no caso, da pessoa que está escrevendo. A palavra empregada em sentido figurado, conotativo, passa a pertencer a um outro campo de significação, mais amplo e criativo, né? As figuras de linguagem, elas podem ser classificadas em figuras de palavras, figuras de harmonia, figuras de pensamentos, figuras de construção ou sintaxe. A primeira parte vamos falar de figuras de linguagem baseadas nas noções de semelhança. Começando com a prosopopeia. Vão ter nomes meio esquisitos, viu, gente? Nomes que a gente não costuma utilizar no dia a dia, né? Mas é bom a gente já ir se acostumando com esses termos, que a gente vai visualizar bastante nas provas daqui por diante, tá? A prosopopeia consiste em emprestar ação, voz ou sentimentos humanos a seres inanimados, irracionais ou imaginários. Aqui a gente está vendo aqui, uma vaca, um touro, não sei, de óculos, fumando. Isso aqui é uma prosopopeia, porque eu estou emprestando ação, sentimentos a seres inanimados, irracionais, né? Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Olha, gemia inquieto, bailando. Bailando é uma ação humana. E a gente está emprestando esses, como é que eu posso falar? Esses termos a um inseto. Tem uma outra aqui, Dorme, ruazinha, e é tudo escuro. Dorme, ruazinha, é tudo escuro. De Mário de Quintana. Dorme, a rua dorme por acaso? Provavelmente aqui estamos falando de palavras conotativas, né? Dorme, ruazinha. Provavelmente deve ser de madrugada. Então, isso aí é uma prosopopeia. Olha aqui embaixo. Temos um tigre brincando com uma criança e dando risada. O tigre não dá risada, né? Então a gente está fazendo o quê? Emprestando voz, sentimentos humanos a seres inanimados, irracionais. Enfim, isso seria linguagem, figura de linguagem prosopopeia, certo? Esse próximo vídeo estamos falando da comparação
A comparação é mais simples. A gente já fala dela o tempo inteiro. É mais fácil de a gente compreender. Então, ocorre comparação quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam, ligados por nexos comparativos explícitos. Aí tem, né, algumas expressões que a gente pode utilizar para dar sentido de comparação, como, tal qual, assim como, que nem, feito e outros. E por alguns verbos, parecer, assemelhar-se, outros também. Aqui embaixo eu botei um exemplo. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos, como o carpinteiro nas tábuas. Estou fazendo uma comparação do carpinteiro com poetas. Né? Outro aqui embaixo. Flutuou no ar como se fosse um príncipe. Né? Como, feito, ó. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Então a gente está fazendo algumas comparações, e isso nada mais é que figura de linguagem chamada comparação. Muitas delas, gente, vai ter o mesmo nome que a gente utiliza. A gente às vezes sempre utilizou a palavra comparação e nunca soube que quando a gente faz um texto e utiliza desse artifícios de comparação, estamos fazendo uma figura de linguagem de comparação, tá certo? Vamos para o próximo vídeo. Temos a sinestesia, ou sinestésia. Consiste no cruzamento de palavras que transmitem sensações diferentes, tais como sensações podem ser físicas ou psicológicas. Um doce abraço indicava que o pai o desculpava. Doce abraço. Sensação gustativa e tátil, receptivamente. Né? Um doce abraço. As derrotas do Corinthians deixam um gostinho de prazer nos adversários. Quer dizer, a sensação aí é psicológica, né? Uma sensação gustiva, uma sensação boa para quem está falando, né? Que é se referindo aos adversários. Ok? Catacrese é uma espécie de metáfora em que se emprega uma palavra no sentido figurado, por hábito ou esquecimento de sua etimologia. Etimologia é simplesmente o real significado do radical daquela palavra. Usei a casa da lua, as asas do vento, os braços do mar, o pé da montanha. Criei uma criatura, um bicho, uma coisa, um não sei que lá. Composição estranha. De Ronaldo Tapajós e Renato Rocha. Ninguém caça as costas da cadeira. Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. Tem asa, porém não voa a xícara. Costa da cadeira, manga da camisa, cauda do piano, asa da xícara, pé de mesa, né? Então são palavras que não tem como utilizar. A gente pegou emprestado, né? Para poder utilizar esses substantivos, essas coisas. Né? Então, quando a gente diz assim, um pé da mesa, e deu outro, pé, a gente conhece, é o nosso pé. Mas a gente pegou emprestado a palavra pé para associar o pé da mesa, porque o pé da gente é o que? É o suporte, né, do ser humano ficar em pé, né, de ter equilíbrio. Então, o pé da mesa é para a mesa ter equilíbrio, então o pé significa igualzinho ao nosso pé. O braço da cadeira, né? As costas da cadeira, a manga da camisa. Então, essas palavras a gente pegou emprestado e está empregando no sentido que, gente? No sentido figurado. Tá certo?
chamando agora essa figura de linguagem de catacrese. Metáfora. Metáfora. Essa figura de palavra ocorre quando um termo substitui o outro a partir de uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam. A metáfora também pode ser entendida como uma comparação abreviada, em que o nexo comparativo não está expresso, mas subentendido. Sua boca é um cadeado, meu corpo é uma fogueira. O tempo é uma cadeira de sol e nada mais. Meu cartão de crédito é uma navalha. Quer dizer, navalha, cadeira do sol, fogueira, cadeado, boca, sua boca é um cadeado. Está dizendo o quê? Fazendo uma comparação que ela não abre, ela não... Mas essa figura de palavra ocorre quando o termo substitui o outro a partir de quê? De uma relação de semelhança entre os elementos. Relação de semelhança entre os elementos. Boca e cadeado. Boca fecha e abre. Cadeado abre e fecha. Então, houve essa semelhança. Quando eu digo aqui, cadeira ao sol. O tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. Cadeira ao sol é o quê? O que é que tem a ver a cadeira ao sol? A gente tem que imaginar um pouquinho. Meu cartão de crédito é uma navalha. Navalha é o quê? É uma coisa que corta, que passa, que vai, ó, bem afiada. Se meu cartão de crédito navalha, ele passa em todos os lugares, ele não é recusado, né? Então, essa interpretação que eu faço, chamamos de metáfora. Certo? Gente, essa é a primeira parte, onde nós falamos das figuras de linguagem, né? Baseado nas noções por semelhança. Você vê que todas elas falam um pouquinho da semelhança. Vamos ter a segunda parte, que a gente vai falar de outras figuras de linguagem. Peço a vocês paciência, né? Como eu venho falando no grupo, a gente está se adaptando, vocês estão se adaptando, mas se a gente seguir reto, se a gente for ali, ó, cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente vai estar aprendendo, né? E de maneira bem diferente. Vocês gostam tanto da parte tecnológica que a gente agora está sendo obrigado a usar muito a parte tecnológica. Vamos aproveitar, vamos fazer dessa ferramenta que estamos trabalhando agora para a gente aprender a manusear ela de maneira correta, né? A internet está aí para vocês pesquisarem, para vocês estudarem, para vocês terem um auxílio ao conhecimento que a gente vai estar trazendo aqui através dos slides, das videoaulas futuramente, enfim, né? Eu espero que isso não prolongue por muito tempo para a gente ter a aula presencial, mas a gente também tem que aprender a fazer esse tipo de aula, né? Espero que estejam se cuidando também, né? Lembrando, a gente está de quarentena, a gente não está de férias e temos que estudar, viu? Para que não venha comprometer futuramente nossas séries lá na frente. Enfim, a gente não sabe ainda como vai proceder isso tudo. Então, espero que vocês tenham gostado. A cada dia a gente vai melhorando, vai consertando o que errou aqui, certo? Então, beijos e queijos e até a próxima aula.